Louvado seja o Senhor. Bem-vindo a todos no estudo bíblico desta noite, em nome de Jesus. Eu oro para que seja um momento proveitoso e benéfico na presença do Senhor, em nome de Jesus. E o Senhor vai aperfeiçoar tudo em vocês. Pai, queremos te agradecer pelo estudo bíblico. Pedimos, Senhor, para que o seu Espírito tome a palavra e aplique para cada coração esta noite e faça-nos melhores cristãos espirituais e cristãos que estão comprometidos na sua palavra, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já respondestes. Em nome poderoso de Jesus que nós oramos. E toda a gente diz... Esta noite vamos para um capítulo muito importante, em 1 de Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo para os povos de Coríntios. Vamos olhar para o capítulo 5, de 1 até 13. Vamos começar do 1. Geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Esta noite, ao olharmos para o capítulo, estamos olhando o capítulo na perspectiva da igreja, a igreja de Deus, igreja gloriosa, igreja graciosa e uma igreja piedosa. O Senhor quer que a gente tenha a visão daquilo que a igreja deve ser e aquilo que todo cristão na igreja deve ser. Se todo cristão na igreja é piedoso, a igreja será piedosa. Se todo cristão na igreja é salvo e santificado, a igreja será uma igreja santa, igreja santificada. Se todo cristão na igreja é de Deus, em coração, em mente, em vida, perspectiva, em entendimento, na revelação e nas experiências da graça de Deus, da bondade de Deus na sua... Toda a igreja. O Senhor nos encontrará como uma igreja gloriosa. Você precisa de fazer uma decisão, eu preciso de fazer uma decisão, serei parte desta igreja gloriosa, mas se alguém estiver manchado na igreja, não haverá igreja gloriosa. É preciso que ao olharmos para este capítulo esta noite, você vai se perguntar: o que mais posso fazer? Como é que eu posso ter a graça de Deus na minha vida? Como é que eu posso ter a força de Deus na minha vida? Para que eu seja o tipo de membro, o tipo de fila, o tipo de santo que deve ser. Para que, se toda a gente for assim, nós teremos a igreja de Deus como uma igreja gloriosa, como uma igreja glorificada, como uma igreja santificada. No versículo 7 nos diz aqui o que nós temos que fazer, o que nós temos que possuir para que a igreja do Deus vivo seja o que deve ser. Nos é dito aqui: expurga. É um mandamento aqui para os ministros. É um mandamento para os ministros do corpo de Cristo, que deve se purgar. É o comandamento, assim que se quer: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para que a igreja seja uma igreja gloriosa, pronta para a vinda do Senhor. Aqui está o mandamento dado a todos: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais vós como indivíduos, vós como família, vós como toda a igreja de Coríntio, como igreja da Bíblia, igreja bíblica da vida profunda, sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E depois nos diz no versículo 8, pelo que façamos a festa nós apóstolos e os membros da igreja, ministros e membros da igreja,
pastores e o povo, que todos, liderança e os seguidores, que façamos a festa não com fermento velho, fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Ao fazermos isso, e quando fizermos isso e continuarmos a fazer isso, a igreja será uma igreja graciosa, a igreja será uma igreja piedosa, a igreja será uma igreja gloriosa, pronta, preparada para a vinda do Senhor. Eu oro para que a graça do Senhor vai saturar a vida de todos na nossa igreja, que seremos um tipo de igreja que Cristo sacrificou-se na cruz do Calvário. Teremos, satisfazendo a esse requisito, teremos feito o requisito principal para fazermos parte da igreja gloriosa. Eu tenho parte nisto, você tem parte nisto. Quando o arrebatamento acontecer, ninguém vai ficar do lado em nome de Jesus. Esta noite o ponto é purificando e preservando a igreja da corrupção do mundo. Entendes isto? Purificando e preservando a igreja da corrupção do mundo. Corrupção vindo do mundo. A forma como o mundo faz, a igreja está tentando entrar, o mundo está entrando na igreja. O estilo de vida, a corrupção, está tentando entrar na igreja. A implicação disso é que o mundo é controlado pelo Deus deste século, o mundo é controlado pelo Satanás. Se o mundo entrar na igreja, através disso, Satanás vai controlar, vai ter um caminho na igreja. Satanás não terá parte na nossa igreja em nome de Jesus. Satanás não vai entrar na sua vida. Satanás não vai ter parte na sua família. A corrupção e as práticas deste mundo, vinda através do Satanás, não terão lugar na nossa igreja em nome de Jesus. Mas ao estudarmos, nós temos que entender, nós temos que examinar, nós temos que olhar em todo lugar de forma crítica para que, se há alguma poluição, se há alguma corrupção, se a mancha do mundo, se a contaminação do mundo está entrando na vida de cada um, na sua vida ou na vida de qualquer membro da igreja, todos nós vamos nos ajuntar pela graça de Deus e teremos a certeza que a igreja está purificada, a igreja está limpa, a igreja está purificada, a igreja está purgada, e esta igreja, o povo de Deus em todo lugar, estará pronto para a vinda do Senhor em nome de Jesus. Esperavam bom amém aí. Purificando, preservando a igreja da corrupção do mundo. 3 coisas iremos considerar ao olharmos para todo o capítulo número 1, preservando uma vida cristã em sua gloriosa igreja. Entenda isto, de qualquer versículo que nós lermos e qualquer explicação que nós dermos, é para que a igreja seja igual a Cristo e todos vivam essa vida gloriosa, essa vida igual a de Cristo na igreja, que deve ser gloriosa. Número 2, purificando o fermento contagioso de uma igreja piedosa. A palavra contagioso é que isto é muito delicado, o pouco fermento, um pouco de corrupção, então começa a espalhar-se, destrói todo o sistema, destrói toda a igreja. É por isso que você precisa de purgar o fermento contagioso de uma igreja piedosa. Número 3, afastando os libertinos, corruptos, aquelas pessoas que não têm lei em nada, têm liberdade para fazer tudo, se impurificar, se contaminar, têm liberdade para contaminar toda a igreja, têm liberdade para quebrar e destruir a igreja que Cristo pagou com seu próprio sangue. Esses libertinos, porque eles são corruptos,
Eu quero realmente eles precisam de ser colocados do lado para que tenhamos uma igreja cristã. O Senhor nos dará o cometimento, coragem para fazermos isto em nome de Jesus. Vamos para o ponto número 1 agora. Ponto número 1, preservando uma vida cristã em sua igreja gloriosa. Você não pode preservar o que não tem. O início aí é ter a certeza que você tem salvação, porque como é que você preserva a salvação se não tem salvação? A próxima coisa é ter santificação, que você vai de joelhos, consagra-se ao Senhor, purifica-se do coração para que quando eu tiver saído, a natureza adâmica também tiver sido removida e o homem velho também tiver sido tirado e Cristo ficar no trono do seu coração. Como resultado disso, a salvação, você preserva essa salvação, a santificação, você preserva essa santificação, essa doutrina, vem a forma como você deve viver, marido, mulher, os pais com os filhos, a vida que devemos viver na família, no nosso local de trabalho, na igreja local, e carregarmos essa salvação em todo o local e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida para que esta salvação permaneça intacta. É por isso, é aí onde você terá algo para preservar. Se você ainda é pecador, o Senhor está te dizendo, venha para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, nasça de novo. É depois desse novo nascimento que você tem a experiência, então tem algo precioso a preservar, preservando a vida igual a de Cristo. Quer dizer, a mente de Cristo está aí, as palavras de Cristo estão aí, a bondade de Cristo está aí, o caráter de Cristo está aí. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eis que tudo já se fez novo, as coisas velhas já passaram. É quando essa nova vida estiver aí, você terá algo para apresentar. Se não tiver a nova vida, se não tiver a graça que vem com a salvação, se não tiver a justiça que vem com a salvação, não há nada a preservar. Mas você foi salvo, é uma nova criatura, tem justiça em Cristo, tem a graça em Deus, então tem algo a apresentar, e esta preservação na sua vida que faz com que você preserve a sua posição na igreja, o seu lugar na igreja. Se você não preservar a salvação, você não pode preservar a sua membresia na igreja, você não pode preservar a sua posição na igreja ou a sua parceria com Deus. Então entenda, a preservação da qual falamos aqui é que você preserva algo espiritual na sua vida e depois pode preservar toda a igreja. Ponto número 1, preservando uma vida cristã em sua gloriosa igreja. 3 coisas por debaixo deste primeiro ponto. Número 1 é o relato de pecado grave em uma igreja talentosa. Número 2, existe aqui a responsabilidade. Número 3, existe aqui um motivo desta separação guiada em uma igreja graciosa. Existe aqui o servo de Deus, o pastor na igreja, o líder local na igreja, tem uma responsabilidade. E se você não pode carregar esta responsabilidade, não há aí nada em dizer, sou pregador, sou líder, sou isto, sou aquilo, sou servo de Deus. O servo de Deus é conhecido não pelo título, o servo de Deus é conhecido não pela posição, ele é conhecido pela responsabilidade que ele carrega, o motivo da separação guiada à igreja graciosa. Como é que você, porque você vai tirar um ovo podre e jogar fora esse ovo podre? Há uma razão para isso, preservar todo o cesto de ovos para permanecer frescos, para que esse ovo podre não destrua, não corrompa, não faça o resto dos ovos que estão ali naquele cesto ou na caixa. Quando você põe do lado aquela pessoa impiedosa, não arrependida,
a palavra de Deus permanece rígida. Há uma razão para esta separação e disciplina. Vamos lá para o primeiro aspecto. 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 5. Foi reportado comumente que havia fornicação entre vocês. Fornicação não é o único pecado que as pessoas cometem e pode lhes fazer ir ao inferno. Fornicação não é o único pecado que as pessoas podem cometer e que precisam se arrepender. Fornicação não é a única coisa que faz as pessoas apostatarem. Poderia ter dito que nos foi reportado comumente que há roubos entre vocês. Poderia ter dito que me foi reportado comumente que há lutas no meio de vocês. Ele poderia ter dito que me foi reportado comumente que há fraudes no meio de vocês. E qualquer que fosse o pecado, seja a fornicação, seja o amor do mundo, seja se dar a violência, seja lutar, seja divórcio, seja separação, destruindo famílias, qualquer que seja, o povo do mundo vai aí começar a fofocar, começar a dizer, aquela igreja, dizem que são isto, são graciosos, dizem que são piedosos, dizem que são uma igreja dotada, dizem que falam em línguas, mas mesmo assim, veja só, dizem que falam em línguas, fazem milagres, mas tem pessoas que até movem montanhas. É uma igreja que move montanhas, mas foi-nos reportado comumente que no meio deles há fornicação, que há roubos, que há pecados, que há roubos de todo tipo, que há desobediência, que há desonestidade no meio deles. E ele diz, fornicação tal que nem no meio dos gentios foi notificada, foi noticiada. É que no ponto em que nós estamos chegando na igreja de Coríntio, talvez seja na sua igreja local, no seu distrito, no seu grupo, no seu estado, na sua região, o caráter das pessoas ali vai acima da pecaminosidade do mundo. Lembra-se mais uma vez, não é apenas fornicação que é chamada pecado. Existem diferentes tipos de pecado. Existem umas pessoas que no meio delas a fraude que eles cometem, a corrupção no seu meio é maior e profunda do que a corrupção no mundo. A violência neles, as políticas sujas no meio deles são maiores do que as políticas sujas lá no mundo. Qualquer que seja fornicação, seja corrupção, seja contaminação, qualquer que seja o tipo de pecado, não devemos permitir que nenhum pecado no nosso meio. Veja o versículo 2. No versículo 2, o que é que significa? Estás inchados porque tens o dom de espírito, estás inchados porque falam língua, estás inchados porque milagres acontecem, estavam inchados por causa dessa outra coisa, tem uma congregação maior, tem boas novas, tem boa ministração. Não estavam olhando para aquilo que eles deviam olhar, por causa disso eram orgulhosos. Eram orgulhosos das coisas que não interessavam para a eternidade. Estás inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós terrados quem cometeu tal ação. Por que deveriam? Vamos ver aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 9, a razão pela qual deveriam chorar. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O reino de Deus, que alegria! Vocês falam em língua, mas não vão herdar o reino de Deus. Você tem uma igreja larga, tem uma grande posição, uma posição importante naquela igreja grande, mas não herdarão o reino dos céus. Vocês são prósperos, vocês oram, têm emprego, têm isto, têm aquilo, tem uma boa esposa, tem um bom marido,
nossos filhos estão graduando, tem isto, tem aquilo, e eles estavam inchados por causa disso. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões herdarão o reino dos céus. Se o apóstolo Paulo fosse apenas, se fosse o assunto apenas da fornicação, o apóstolo Paulo teria dito: nem os adúlteros não entrarão. Mas ele faz menção aqui de vários tipos de pecados, ok? E fala também da questão do homossexual, homem e homem vivendo junto como se fosse marido e mulher, mulher e mulher vivendo juntos como se fosse marido e mulher. Eles abusadores. Quando você faz o uso errado do seu corpo, quando você vai para esse tipo de carnalidade, se você morrer nessa condição, você não vai herdar o reino de Deus. Não te importes falar em línguas, se tem poder para remover montanhas, tem um entendimento de profecias, tem os mistérios do reino, mas se você for assim, no versículo 10, não ireis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Existe gente que pode dizer: pô, eu não cometo fornicação, por isso que não peco. Parece que o pecado, o adultério e a fornicação são as únicas coisas que podem nos levar para o inferno, não. Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui de ladrões, os avarentos, os bêbados, se dão ao álcool, se dão a bebidas, nem os maldizentes, nem os roubadores, aqueles que ouvem uma sã doutrina e depois, quando ouvem uma outra doutrina do outro lado, eles dão essa doutrina, então não tem constância, não tem firmeza. Estes não irão para o reino de Deus. Aquelas pessoas que enganam, ok? Que tentam roubar aos outros, levam o que pertence aos outros para eles, não herdarão o reino dos céus. É por essa razão que ele estava lhes dizendo aqui: ainda que vocês sejam uma igreja cheia de talentos. 1 Coríntios 1. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só dizer eu tenho o dom do Espírito, tenho a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito, tenho o dom da fé, opero milagres, o dom de cura, da profecia, falar em línguas. Tudo isto era a preocupação deles. E como resultado disto, aquilo que eu espero, santidade sem santidade, puridade ou não puridade, o que nós queremos é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo teve que lhes dizer: ainda que vocês tenham dons, seja uma igreja dotada. Estamos ouvindo o relatório acerca de vós. Vamos para o segundo aspecto: a responsabilidade de um servo piedoso na igreja de Deus. Por que Deus deve pôr um servo na igreja local? Nos deu Cristo, nos deu o Calvário, nos deu a doutrina, nos deu a Bíblia, nós temos até livros. Por que ainda precisa de colocar um líder, um servo, um pregador, um pastor na igreja do Deus vivo? Sabe, há pessoas que não percebem sobre a necessidade de um pastor na igreja local. Eu tenho a Bíblia, eu tenho a doutrina, sim, sabemos. Eu tenho todas essas diversidades, tenho internet, tenho rádio, tenho tudo isto, posso ouvir a palavra de Deus.
posso receber aqui, posso receber ali, tenho DVD, mas ele nos deu um servo, um pastor. Ele sabe que você pode ouvir um CD, pode olhar para todos esses, ok, na mídia social, mas a mídia não vai te corrigir, não vai te direcionar, não vai te disciplinar, não vai te questionar sobre algumas coisas, não vai te colocar no lugar onde você precisa de estar. Todas essas coisas Deus nos tem dado, mesmo assim, um servo na igreja local, não somente um servo piedoso. Qual é a responsabilidade de um servo piedoso na igreja de Deus? Olha, 1 Coríntios capítulo 5, 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, ele é seu pai, ok? Vocês podem ter muitos pregadores, ensinadores, mas o pai é um, eu sou o vosso pai no Senhor. Não estou sempre aí fisicamente, mas mesmo assim ainda sou o vosso pai. Você pode não ver o seu pai fisicamente a todo momento, pode não estar em casa a todo momento, vai no local do trabalho e volta, viaja e volta, e mesmo assim ele não está presente no corpo, mas a sua presença no espírito, se ele o seu coração está com a família, a sua mente está com os filhos, e tudo que ele faz é para a família. Ele pode estar ausente fisicamente, mas espiritualmente está ali. Eu analisei todos os relatórios que ouvi sobre vocês aqui na igreja de Coríntios. Já esperei, já vi todas as consequências, examinei a vida de todos vocês, e concernente à palavra de Deus, como se estivesse presente convosco. Concernente a ele, aquele que praticou tal acto, mesmo depois do culto, você está lá em casa, a sua responsabilidade, você pensa sobre a vida do membro da igreja, você pensa sobre o relatório que está ouvindo, você se preocupa sobre o membro se aprontar, ficando pronto para a vinda do Senhor. É por isso que o seu estilo de vida, as suas ações e tudo que você ouve, os relatórios, os reportes, você compara com a palavra de Deus, para que quando você tiver que pregar na semana seguinte, no culto seguinte, não é apenas ler a Bíblia e trazer alguma coisa que não toque a vida das pessoas, a forma como vivem. A igreja, no versículo 4, nos diz aqui no versículo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando juntos, vós, o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, quando vocês se ajuntam, não é apenas fazer o seu culto como fazem comumente, ajuntai-vos ali em espírito e o Senhor Jesus Cristo estará aí convosco, ainda que não o vejam fisicamente. Vocês devem imaginar, vocês devem visualizar que Jesus Cristo é o fiel, é o homem. Ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, e eu estarei no meio deles. Entenda, ele vigia tudo, ele vê tudo, ele ouve tudo, ele avalia tudo. Vocês estão ali juntos, o Senhor Jesus Cristo está lá, e o meu espírito está lá. Imagina isto. O seu pastor está ali. Você vai imaginar que o seu pai no Senhor está ali. Porque atualmente o espírito está ali. Porque atualmente a sua mente, a sua afeição, a sua atenção está ali. Então o apóstolo Paulo diz, eu tenho a responsabilidade sobre a igreja em Coríntio. Ainda que eu não esteja sempre ali, fisicamente sim, eu sei, eu tenho uma responsabilidade. E eu quero que vocês pensem sobre a vida da igreja, que pensemos sobre a espiritualidade na igreja. Ele quer que a gente pense sobre
manter o padrão na igreja, nós temos uma responsabilidade em 1 de Coríntios, em 2 de Coríntios 13, ao falar aqui da responsabilidade que o ministro tem, que o pastor tem, eu vos disse antes, e eu volto a dizer-vos, já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, eu vos disse antes, vos digo agora. Ele disse, como quando estava presente, mas agora estando ausente, eu digo. Você diz ao seu filho, olha, vá à escola, minha mente eu não estou aí consigo, mas a minha mente está consigo, penso em si. Eu quero que a sua vida seja radiante. Eu quero que você seja uma criança com um futuro próspero. Lembre-se nas coisas que você ouviu, aprendeu, da consagração. Eu me lembro de tudo. A minha mente está aí. Aonde quer que vocês estejam trabalhando, falando, é como se estivesse aí presente convosco. Um ministro, um pastor que tem um progresso da igreja assim. Pode ser em casa, pode estar estudando, orando, pode estar fazendo qualquer outra coisa. Ele sabe que tem uma responsabilidade sobre o povo de Deus. Ele fala para eles, ele escreve para eles, envia para eles como se estivesse presente. Ele diz, estando ausente agora eu escrevo, eu corrijo, estando ausente eu digo, eu dou diretrizes, eu dou direções, ainda que eu esteja ausente, ainda que não esteja aí fisicamente. Isso não significa que eu não tenho nenhum ministério, porque só estou à espera do domingo, estou à espera do dia do culto, e quando chegar o dia do culto farei o que tiver que fazer. Estando ausente, digo. Estando ausente, conselho. Estando ausente, ainda mando a palavra para vocês, para preparar-vos para a vinda do Senhor. Eu escrevo para aqueles que, digo aos que antes pecaram e a todos mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Ele diz a responsabilidade de um pastor, que é um missionário, que vigia sobre as almas das pessoas, porque ele sabe que ele vai dar contas disto. Questão número 3, o motivo da separação guiada é uma igreja graciosa. Ele nos diz aqui em 1 de Coríntios capítulo 5:5, aqui ele dá diretrizes como devia ser tratado a pessoa, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia de Jesus. Sublinha isto. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo estava ensinando os crentes de Coríntios e nos ensina aqui, ele quer que a gente entenda que nós somos um corpo, alma, espírito. Somos espírito, alma e corpo. Muitas das vezes nós temos consciência, nos preocupamos do nosso corpo. Se você se fere a mão, você sente a dor, esse é o corpo. Se você vai a um lugar onde há aí tempestade e aquilo te atrapalha a vista, e se você toma alguma coisa que não deveria ter tomado e não te vai bem ao corpo, você sente a dor dentro do estômago, isso é seu corpo. Por causa disto, muitas pessoas não têm consciência, não se preocupam da sua alma, não se preocupam com o seu espírito. Você não pode contactar corpo e sangue não vão herdar o reino de Deus.
Você não pode ver Deus com os seus olhos físicos. É o seu espírito, o homem interior. Aquele que vê Deus. O espírito, o corpo carrega o espírito. Carrega a alma. Carrega o seu espírito e alma até o dia da morte. Quando você morrer, o corpo irá para a sepultura. O espírito irá para Deus, de onde vem. O apóstolo Paulo está dizendo que o seu espírito é importante, o seu homem interior é muito importante, toda a parte, aquela parte de ti que irá para o inferno é muito importante, mas você vê o seu corpo físico, não é a coisa mais importante. Ele diz, olhem para isto da seguinte maneira: quando o corpo sente dor, então o seu espírito vai sentir tristeza. O seu espírito vai sentir a tristeza para ajudar a melhor parte de si, que é a alma, para ajudar a melhor parte de si, que é o seu espírito. Vamos tirar este homem, esse apostata. Vamos tirar esse corrupto, para que o diabo possa punir o seu corpo, para que ele sinta a dor no seu corpo, porque ele sentirá a dor no corpo, será uma vantagem e isso trará arrependimento para a sua alma. O apóstolo Paulo não está fazendo nada de errado, não está orando pela morte do homem, não está orando para que o homem possa ser tormentado pelo diabo. O Paulo está orando para que ele seja salvo, seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja isto muito bem. Seja entregue para Satanás para destruição. Paulo diz que eu sou apóstolo. Eu não posso vir aí como apóstolo e depois lhe dizer, ok, vou te dar 7 batadas no espírito. Ele não é um chefe de quarteirão. O outro ministro não pode dizer, olha o que ele fez aqui. Então temos aqui uma vara para castigar as pessoas na igreja. Não, nós não fazemos isso, mas Satanás pode fazer isto. Lhe dar uma boa chibatada, lhe dar um bom choro para sentir a dor da destruição da carne. Ele vai acordar, vai dizer, o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Veja a forma como estou sofrendo. Irá ao Senhor em oração e vai se arrepender e ele virá para o Senhor. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, ele foi para um país longínquo. Estava gozando ali, gastou tudo quanto tinha, com toda a forma de viver. Ele não sentiu nada. O dinheiro acabou. Não havia mais comida. A fome que estava lá a matar no estômago, no seu corpo. Quando essa fome lhe bateu, então ele acordou e disse, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Irei voltar para o meu pai, irei confessar e direi, é assim como o espírito eventualmente vai ser salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que vocês se lembram de Jonas. Jonas apanhou o barco e foi para outra direção que o Senhor lhe disse. Ele não foi a Nínive. Eventualmente vocês conhecem a história. Ele foi jogado para o mar e quando a tempestade lhe levou, as ondas o levaram para mais fundo do mar e o peixe lhe engoliu ali, não podia respirar, as coisas tão terríveis. Ele disse, eu me lembro, por favor, me perdoa. O que queres que eu faça, farei. Esse é o corpo sendo atormentado. Estou sendo atormentado pelo diabo, pelo Satanás. E ele fará com que ore. E ele, o Senhor disse para o vomitar. A disciplina é para fazer a pessoa sofrer fisicamente, sofrer vergonha, para que isso o conduza ao arrependimento e isso faça ele recuar para o Senhor. Quando alguém está debaixo da disciplina,
Porque ele que precisa de reconectar-se, precisa de fazer uma análise, uma introspecção da sua vida. E se ele agora disser tudo, não se importa, está tudo bem, e quando ele já estiver sentindo uma dor, uma aflição, e ele vivendo no pecado e dizendo está tudo bem, não vai sentir a dor. Quando você orar, dizer: Senhor, deixe que a disciplina o transforme, deixe que este sofrimento o traga de volta, que ele sinta a dor no homem físico, que ele sinta a dor da falta da comunhão. Quando ele sentir esta dor, ele orará e voltará para o Senhor. Eu oro para que o Senhor nos ajude, para quando as pessoas estiverem numa situação particular, nós não seremos as pessoas que impedem o seu arrependimento, a sua reconciliação com Deus, a sua restauração em nome de Jesus. Posso ouvir um vosso bom amém? Ponto número 12 agora é purgar o fermento contagioso de uma igreja piedosa. Purgar o fermento contagioso de uma igreja piedosa. Estamos olhando para 1 Coríntios capítulo 5. Não é boa a vossa jantácia, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? A forma como vocês vivem nesta indiferença, essa prostituição, bom, sabemos, é apenas um homem no nosso meio, isso não é nada. Nós sabemos sobre aquele também casamento errado no nosso meio, é apenas uma pessoa no meio de multidões de pessoas. Nós sabemos sobre este tipo de vida, sabemos sobre a imundícia no coração desta pessoa, na vida dessa pessoa, mas é só apenas uma pessoa no meio de tantas. É por isso que o apóstolo disse: crentes de Coríntio, a vossa jactância não é boa, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. No versículo 7 ele diz assim: alimpai-vos, pois. Essa palavra pois quer dizer por causa do perigo desta pouco fermento, por causa deste efeito do pequeno fermento, por causa desta pequenininha coisa pode expandir e corromper tudo em todo lugar. Por causa disso, purgai o velho fermento, alimpai-vos do velho fermento para que sejais uma nova massa, para que tenhas uma nova vida, para que tenhas uma nova aparência, para que tenhas uma nova forma de viver e olhar para as coisas, para que tenhas um novo amor. Assim como Cristo, sem fermento, a nossa Páscoa foi sacrificado por nós. No versículo 8, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Estás a ver o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o povo de Coríntio? Ele põe grande valor no arrependimento. Antes da restauração, alguém cometeu um pecado, e por conta disso, antes da igreja disciplinar aquela pessoa, dizem: não vão permitir que está debaixo da disciplina, não vou permitir isto. Então ele sai, e quando ele sai, mesmo tendo cometido pecado, mesmo tendo feito mal, porque ele está fora, ele torna-se, e as pessoas vão lhe perguntar: aonde é que você, por que você saiu, por que você não está aqui? Ele vai dizer: bom, eu estaria ali se tivesse me aceite, eu queria estar lá se isto e aquilo. E toda a gente dizer: por favor, venha, venha. Vão lhe fazer esquecer as coisas que ele fez, que fizeram ele fugir. E quando ele voltar, não vai voltar como filho pródigo, como filha pródiga. Ele volta como um herói. Diz: sim, eis-me aqui agora. E ninguém quererá falar do que aconteceu, do que ele deve se arrepender, porque toda a gente está dizendo: vem, 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 vem. E não entendem que vir à igreja não te faz girar o céu.
não te faz ir ao céu. Vir à igreja não te faz ir ao céu. No seu coração, você tem que se lembrar que você está se firmando com Deus e as pessoas te fazerem de um herói, você voltar, não há arrependimento, não há regeneração, não há justiça, não há restituição. Você pode estar ali, toda a gente dizer bem-vindo, bem-vindo. Te apreciamos bastante, mas sabe, no seu coração, você saber que depois de sair, todas as coisas que você fez, até fez pior do que aquelas coisas que te fizeram fugir. E não há arrependimento acerca disso. Sem este arrependimento, você não tirar o velho fermento, só dizer estou de volta, isso não vai fazer. O apóstolo Paulo diz, vamos fazer a festa não com velho fermento, o tipo de malícia antiga, mas com que o nosso Deus dá entendimento a todos nesses assuntos. Olhando 3 aspectos aqui debaixo deste segundo ponto: prevenir a propagação poluente de um pouco de fermento, o fermento que pode fazer fermentar toda a massa. Número 2, participar do sacrifício pascal do nosso Cordeiro Libertador. Eis que o Cordeiro de Deus está aqui, que tira o pecado do mundo. É Ele que nos liberta. É Ele o nosso Cordeiro. Eu quero participar do seu sacrifício, participar da sua salvação, participar da sua santificação, participar da sua suficiência, participar de tudo o que Ele ofereceu por nós, participar do sacrifício pascal do nosso libertador Cordeiro. Número 3 é preservar o padrão puro de sua vida elevada em nós. Preservando o padrão puro de sua vida em nós. Vamos agora voltar para o primeiro aspecto. Prevenir a propagação poluente de um pouco de fermento. Se você entender isto, leve se você colocar um pequeno fermento ali na água, no mar, aquilo vai se espalhar. Isso é o perigo de um pequeno erro de alguém dizer é minha fraqueza, é meu pecado. Aquela pequenininha coisa que você joga ali no mar e aquilo continua a espalhar-se sobre as pessoas, destruir um pequeno fermento. Se você se desculpar por isso, um pequeno fermento, se você permitir isso, um pequeno fermento, se você ignorar isto, se você proteger, isto vai afetar muitos irmãos e muita gente. Pode até afetar pessoas que você não conhece, pessoas que não conhecem a ti, fizeram mal e deixaram do lado coisa contaminosa, as outras pessoas sentem ou pensam que esse é o padrão, essa pequena coisa continua e continua. Eu oro para que isso não aconteça em nossas vidas. Olha para isto em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 7. Quem vos impede? Vocês correram bem no passado. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês faziam bem no passado. Você dizia que eu me consagro para caminhar com o Senhor e tudo o que Cristo não fizer eu não farei. Fazias bem, corrias bem no passado. Quem vos impediu para não obedeceres a toda a verdade? A verdade na totalidade, a verdade completa. Veja versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isto, sabe, se chega no momento da liderança, não vão permitir que a liderança te toque
ou que faça nada. Estas são as pessoas que encorajam este pequeno fermento a continuar, que protegem pessoas que comportam-se mal, pequenininha desobediência, pequenininha rebelião, e prometem que que essa pequena perdição, pequeno fermento, pequeno mal comportar-se, e dizem: não se preocupem, nós vamos defender-vos, vamos nos proteger e vamos escolher, vamos apertar a mão do pastor para que ele possa distrair a sua atenção, não vai nem olhar para si. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Versículo 9, no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa, vai destruir tudo, todo o ministério e toda a igreja. É por isso que nos é dito que temos que nos prevenir deste. Veja, número 2, é participando do sacrifício pascal do nosso Cordeiro Libertador. Nos diz em 1 Coríntios capítulo 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em Velho Testamento, o povo de Israel esteve em cativeiro lá no Egito por milhares de anos, e eles tinham que ser libertados, e o Senhor disse: tomareis um cordeiro, e esse cordeiro deve ser perfeito, puro e sem mácula, e matarão esse cordeiro, e vão aplicar esse sangue nos umbrais das vossas portas. Quando eu ver o sangue, digam-me o resto, passarei por cima de vós. Mas antes desse sangue passar, ele deve olhar para o vosso coração. Se há alguma mancha aí em vós, ele tem que limpar e tirar das vossas casas. O sangue não estará disponível para si. A mesma coisa o apóstolo Paulo nos diz o povo de Coríntios: alimpai-vos do velho fermento. Sabe, há pessoas que veem o Senhor, dizem: Senhor, eu creio que você morreu por mim, eu creio que você morreu na cruz do Calvário, eu creio que você providenciou salvação. Eles não se purificam da antiga massa, a corrupção, não se arrependem disso, adultério, não se arrependem disso, e todo roubar, todas as suas vidas de decepção, não se arrependem disso. Só dizem: Senhor Jesus, eu te louvo, você é o exaltado Salvador, e tudo estará bem. Eu conheço Jesus, eu creio em ti, você vai me levar para o céu. Alimpai-vos como prioridade, alimpai-vos do velho fermento. Você não pode guardar aí, você não pode guardar a imoralidade, não pode guardar o compromisso aí, não pode guardar tudo isso aí, dizer: eu só quero Cristo, a Páscoa que sacrificou-se por mim. Alimpai-vos para que sejais uma nova, sem corrupção, sem contaminação, que estão escondendo alguma coisa, estão deixando, quando alguém vier para a sua casa, vier para o seu apartamento, você cuidadosamente esconde para que não seja visto, e diz: irmão, irmão, irmã, irmã, guarda seu celular muito bem, para que a sua esposa não veja a foto que está ali, para que o seu marido não veja toda a pornografia que está aí. Você esconde tudo, toda isso aí, e diz: Jesus, meu Salvador, Jesus, meu santificador. É tudo mentira. Isso não te vai levar para o céu. Alimpai-vos do velho fermento, para que sejais, porque mesmo Cristo,
Cristo a nossa Páscoa, Cristo aquele que sacrificou-se por nós. Vamos agora para o aspecto número 3, é preservar o padrão puro em nós da sua vida elevada. Se Cristo morreu por nós, se Cristo já nos mostrou o caminho, o perfeito exemplo, como devemos viver, e Ele levantou o padrão do Evangelho que nós temos que manter, Ele está nos dizendo, depois de você ter tirado o velho fermento, não volte mais para isso, não procure mais por isso, você já tem salvação, já tem santificação, você já tem restauração, a disciplina já foi removida, agora já é parte do povo de Deus, eles te abraçam, te aceitam, depois de terem te aceite, você tem que ter a certeza que preserva o puro padrão da sua vida. 1 Coríntios 5:8. 1 Coríntios 5:8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia. O fermento que nos fez sermos tirados, que nos fez nos separarmos do povo de Deus. A coisa velha que fizemos que nos fez sairmos, nos apostatarmos. Agora que voltamos para o Senhor. Do fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando eu estava debaixo da disciplina, aquela pessoa não me visitava, não mantinha contato comigo, agora eu voltei. Como voltei, eu olho para todas essas pessoas, aquele não lhe vou cumprimentar, aquele não vou comungar com ele, aquele não vou fazer isto e aquilo. Você não está restaurado ainda. Você só pensa que está restaurado porque está na posição, está no lugar. O seu coração ainda não está justificado. Se realmente está restaurado, não haverá malícia, não haverá maldade. E agora vou mostrar a eles, agora que eu voltei, que eles têm autoridade, pensam que podem disciplinar alguém, eu vou lhes mostrar peripir, vou vos pôr peripir nos olhos. Você ainda é apostata no coração. Quando você é lavado, purificado, a sua vida está transformada, a malícia não estará lá, a vingança não estará aí, nenhum caráter mau, nenhuma ação má não estará lá. Você não será alguém que estará dizendo: você está comigo ou está com eles, você está comigo ou está do lado do pastor, você está comigo ou está com estas pessoas. Você não será assim, toda a maldade terá ido, mas vamos manter, façamos a festa, ok? Façamos a festa com sinceridade, e verdade. Agora você vive cuidadosamente, corajosamente, você vive de forma não comprometida. Entenda isto, a palavra de Deus, em 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. A pessoa que te corrige, que te disciplina, não vai fazer isto. Você é quem deve fazer isso. Nós só podemos te corrigir, dizer: bom, isto não está certo, então fique do lado, ore e ajusta, senão é que podemos fazer. Mas é você que tem que voltar para o Calvário, é você que tem que fazer uma vasculha e ver a efetividade de Jesus Cristo em si. Através do Espírito, para o amor fraternal, não amor fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, fervorosamente. O seu amor não está perdido, o seu amor não está tendendo para a imoralidade, o seu amor está vindo de um coração puro, e você faz isso fervorosamente. Versículo 23, no 23... sendo de novo gerados, agora que a apostasia se foi, toda a poluição se foi, toda a corrupção se foi, e todo o sangue de Jesus já te lavou, já te purificou, você já nasceu de novo. O Espírito de Deus dá testemunho que você é filho de Deus.
o fermento que estava aí já não está mais ali. Há uma lavagem, você está limpo. Não há mais nada entre você e Deus que impede. Você diz pai, e o pai responde meu filho, minha filha. E a estrada está totalmente limpa, tendo nascido de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Eu oro para que este tipo de experiência esteja em cada um de nós e em todos nós, em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Ponto número 3. No ponto número 3, afastando libertinos corruptos da igreja verdadeiramente evangélica. Nós temos o privilégio de trazer aquelas pessoas que têm um poder e a possibilidade de afastar. Existem pessoas que só sabem trazer, não sabem como tirar. É como se você tem uma família, você tem os filhos, sempre que você vai trabalhar, esses pequenos filhos, você não lhes pode mandar, você precisa de alguém para cuidar deles. Você ainda não lhes pode mandar para a escola, mas precisa de alguém para cuidar deles. Quando você vai para a vila, está à procura de alguém, pode não estar na vila por muito tempo, e alguém tem um espírito familiar, um espírito de malícia, um espírito deste tipo. E as vilas não pensam que isso é problema. Quando dizem que esta aqui trabalha bem, esta menina trabalha bem, vai cuidar dos teus filhos. Então você trazer essa menina e ensinar a menina como vestir-se, como amarrar o lenço, como cuidar-se. Mas o espírito familiar não será removido com o amarrar do lenço, a civilização que você tenta incutir nessa pessoa. Então você lhe traz aquela menina, você vai trabalhar. Quando vai trabalhar, aquela menina tem a sua agenda, ela vai ganhar os filhos seus para o mestre dela, o diabo. Então vai lhes ensinar. Vocês gostam de voar sem avião? Vocês gostariam de ir para encontros onde vão comer em tudo, será maravilhoso? As crianças não sabem nada, porque lhes chamam de irmã, tia, lhes chamam de qualquer nome que seja, e ela começa a passar alguma coisa para elas. E quando você voltar para casa, quando você acordar de manhã, sua menininha diz: mamãe, algo aconteceu de noite, estávamos a voar para aquele lugar e para este lugar, estávamos lá, comemos um tipo de arroz que eu nunca comi antes, que eu comi, era bom. Esta noite vamos de novo. Como é que você foi para um lugar desse? O que aconteceu? Fulano de tal, aponta a pessoa que você trouxe. Então você começa a orar e nem sabe como tirar aquela pessoa, não sabe como afastar essa pessoa, como tirar aquela pessoa do meio de casa. Há pessoas que só sabem trazer e não sabem como tirar esse tipo de pessoas. Se você é pastor, se é pregador, se é líder, você deve saber que as pessoas que estão corrompendo a igreja, as pessoas que estão poluindo a igreja, as pessoas que estão trazendo o mal no meio da igreja, você precisa de saber como lidar-se, como colocar de lado. 3 coisas iremos considerar. É o comando para separar da poluição de contaminantes. Número 2, é o cometimento de submeter ao preceito de Cristo. Número 3, a preocupação dos santos com a pureza da sua igreja. Número 1, é o comando para separar-se desta poluição dos contaminadores. Voltemos para o nosso texto, 1 Coríntios 5, leio a partir do 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Não se associeis a eles, não tenham amizade com eles, ok? Não tenham nenhum pacto com eles. No versículo 10, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo ou com os avarentos. Não quer dizer que você deve renunciar ao trabalho porque o seu colega é um fornicador.
porque um desses estudantes lá na escola são fornicadores. Não, não é o que está-se a dizer. Não absolutamente com os devassos deste mundo, mas com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Versículo 11. No versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou varrento, sendo fornicador ou avarrento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Você corta a relação, você corta a intimidade, você corta a associação com este tipo de pessoa que pode te poluir. Agora vamos entender. Você é o pai na família. Você diz, eu sou filho de Deus, sou um adulto, sou maduro. Não há caráter de ninguém na terra, ninguém pode me influenciar a fazer o mal. Você tem uma esposa, você tem filhos, e alguém com quem você é amigo vem para a sua casa, a sua linguagem é terrível. É poluição saindo da sua boca. A linguagem saindo da sua boca é terrível. As brincadeiras e os tipos de piadas que dizem, as ilustrações dadas, ele diz, eu sei, mas eu sou um adulto, não pode me influenciar, mas vai influenciar os teus filhos, vai influenciar a sua família, vai estragar a sua fé cristã, no seu testemunho cristão. É por isso que deve ser vigilante, tem que entender que você tem um mandamento de separar-se destes contaminadores, não vai permitir com que eles contaminem a sua família. Mesma coisa na igreja. Alguém diz, sou pastor. Ainda que eu tenha esses outros ministros, eles chegam perto de mim, eu tenho estado a pregar 20, 30 anos, não importa o que eles dizem, não importa o seu estilo de vida, nós sou comungamos, podem não influenciar a ti, mas a sua congregação. A congregação vai dizer, se o nosso pastor que conhece a coisa certa, a palavra de Deus, a sã doutrina, se ele comunga com essas pessoas e até dá o seu púlpito para aquelas pessoas, então nós vamos seguir. Então você destrói a igreja. Você tem um comandamento para separar-se de qualquer coisa que pode poluir a igreja de Deus, ou a sua família, ou o nosso estilo de vida. E Deus vai nos dar a graça e a força para sermos obedientes a este mandamento em nome de Jesus. Será que houve um homem da Deep Life? Número 2 agora, número 2, é o compromisso de submeter-se ao preceito de Cristo. Há aqui o mandamento de submeter-se ao preceito de Cristo, às instruções de Cristo. Voltemos para 1 Coríntios 5, 12. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós que os que estão dentro? Não podemos sair e julgar os que estão de fora, o povo da estrada, julgarmos as pessoas, corrigir as pessoas. Não posso deixar este púlpito e ir para uma outra denominação, uma outra igreja. Ainda que eu concorde em ir pregar lá, eu não posso dizer depois da minha pregação agora, você não é mais porteiro, você não é mais cantor, você ouviu isto, viu aquilo. Vocês não estão debaixo da minha autoridade. É o que significa aqui, aquilo que eu tenho que fazer, julgar os que estão de lá de fora. Você não julga os que estão consigo aí dentro. Você não pode controlar a esposa de outra pessoa, o filho da outra pessoa, a família de outra pessoa. Se as coisas não estiverem correndo bem na sua própria família, você tem a responsabilidade, tem um comando de corrigir os membros da sua própria família. Eu louvo a Deus, aqueles que estão aqui, pai e mãe, família de Deus, se ouvir alguma coisa que vai te impedir de ir para o céu, porque eu quero ir para o céu e porque você tem que ir ao céu. Eu direi, meu filho, você não pode fazer isto porque isto vai te impedir de ir para o céu. Minha filha, você não pode fazer isto porque isto vai te impedir de ir para o céu.
e porque você sabe que eu te amo e eu digo isso que é melhor para si, você vai dizer sim, eu entendo. Então você vai ajoelhar, vai corrigir todas essas coisas e pela graça de Deus, com conselho, com correção, com resposta, com a própria responsabilidade, e nos relacionarmos juntos como professor, como estudante, nos relacionarmos juntos como pai e filho, nos relacionarmos juntos como passageiro e piloto para nos conduzir para o céu. Pela graça de Deus, naquele último dia, nós chegaremos lá em nome de Jesus. Assim que eu chegar no reino, você precisa, eu olho para a minha esquerda, para a minha direita, direi louvado seja o Senhor, você está lá. Vou perguntar onde está Jair. Você estará lá em nome de Jesus. Esse é o nosso cometimento para nos submetermos aos preceitos de Cristo, que diz, aqui está o que deve ser feito, aqui nós corrigimos o que está dentro, Vou lá, a questão número 3 aqui, é a preocupação dos santos com a pureza da sua igreja. A preocupação dos santos com a pureza da sua igreja. Vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar o invocam, nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, que toda a igreja seja santificada em Cristo Jesus, que todos que são chamados pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, lembra-te, esta é a nossa chamada, esta é a nossa consagração, lembra-se, este é o nosso cometimento, que a igreja de Deus, com todo o Espírito, fomos chamados para sermos santos e santificados. Nos diz aqui em Efésios capítulo 5, Efésios 5, 3. Efésios 5, versículo 3, nos diz aqui sobre o que a igreja deve ser. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Tentação pode vir. Então você lembra-se que eu sou filho de Deus, eu sou santo de Deus, sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, sou parte da noiva de Cristo. O tempo do arrebatamento, espero o tempo do arrebatamento que virá a qualquer momento. Então eu estarei pronto. Tentação pode vir, impureza não pode ter espaço na sua vida, porque não há. E tudo que é mal, e tudo que é injusto, e tudo que é poluidor, e tudo que é corrupto, que pode corromper, nem pode ser nomeado no meio de vocês. Assim que o sangue de Jesus te lavou, assim que o sangue de Jesus te lavou mais branco do que a neve, então você não quer continuar com essa relação com o Senhor, você quer estar pronto quando o Senhor vier, você quer ter a certeza que toda forma de pecado, toda espécie de pecado, todo tipo de associação de pecado, todo tipo de impiedade, todo tipo de impureza ou pecaminosidade não pode ser mencionada no meio de vocês, assim como, veja no versículo 25 aqui, diz assim: vós maridos amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele quer que nós sejamos graciosos, prontos para o arrebatamento, que o sangue de Jesus remova toda mancha, toda contaminação, toda corrupção, tudo. Para que sejamos santificados com a lavagem e purificação pela palavra. Veja o versículo 27. Para apresentar a si mesmo, que tipo de igreja ele deve apresentar? E pergunto eu, que tipo de igreja ele deve apresentar? Toda igreja local deve ser gloriosa. Nossa igreja, toda ela deve ser gloriosa,
Temos que ser uma igreja gloriosa, cristãos gloriosos. Quando temos irmãos gloriosos, irmãs gloriosas, irmão glorioso, irmã gloriosa, filho glorioso, e os membros da igreja, o seu coração glorioso, na sua experiência cristã gloriosa, em todos os aspectos glorioso. Quando todo cristão, quando todo crente, quando todo membro da igreja tem esta vida gloriosa do coração, da mente, no espírito, na alma, no seu pensar, nas suas ações, no seu comportamento, em tudo quanto fizer, quando este glorioso Deus é refletido na sua vida, é por isso que toda a igreja deve ser gloriosa. Jesus se deu como sacrifício para nos salvar e santificar, para que pudesse nos apresentar como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele quer que a gente seja santo em nome de Jesus. Esta é a experiência da santificação. Ele quer apresentar para si mesmo, para a vinda do Senhor, quando os mortos em Cristo, para apresentar assim, Ele quer que a gente seja santo quando chegar o dia em que Ele vai nos apresentar na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quer que haja prontidão. Vamos lá ler aqui Hebreus 12, 14. Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com quantas pessoas? Seguir a paz com todos os homens. Com quantas pessoas você deve lutar? Ninguém. Porque você tem que seguir a paz com todos os homens. Ter paz com a sua esposa. Ter paz com a sua esposa. Ter paz com seu marido. Ter paz em todo lugar aonde for. Seguir a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos quer santificado, Ele nos quer purificado. Ele quer que a igreja gloriosa que Cristo está vindo para ela, é somente nesta condição que todos verão ao Senhor. As coisas que fazemos na igreja, as atividades, tudo isto não nos vão fazer ficarmos prontos para o arrebatamento. Se a impureza estiver lá, se o fermento da pecaminosidade estiver lá, se a natureza adâmica estiver lá, se a luta, se a violência, se a desunião estiver lá, se toda a sua posição não te vai ajudar a chegar lá. É a pureza do coração, a pureza de vida, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, que nos ajudará a estarmos lá. Vamos lá para Mateus capítulo 5, 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Diz aqui: bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão ao Senhor. Porque eles verão a Deus. Eu oro que você veja Deus naqueles últimos dias. Ter a posição na igreja no último dia, Deus de dizer: não te conheço, que inútil. Você tem autoridade, tem atividades, tem qualquer que seja. Todas essas coisas deste mundo não te vão ajudar. Quando o Senhor vier para tomar o seu povo, você não estará lá. Você pode ter sido um grande frequentador da igreja, mas Deus não te reconhecerá lá. Então deve se aprontar para a vinda do Senhor, deve estar puro no coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão ao Senhor. Quando você vencer todas essas tentações, quando você vencer toda esta corrupção, quando você vencer tudo isto até a vinda do Senhor, eu oro para que todos os dias, toda assistência que você precisa, todo o poder que você precisa para estar pronto para a vinda do Senhor, que o Senhor te conceda em nome de Jesus.
Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração, dizer: Senhor, eu quero estar pronto. Senhor, eu quero estar pronto. Senhor, eu quero estar pronto. Se há algum mal, Senhor, purifica-me. Se há fornicação, Senhor, purifica-me. Se há adultério, Senhor, purifica-me. Se há uma impureza, Senhor, lava-me. Se há uma pornografia, Senhor, lava-me. Se há qualquer tipo de pecado em mim, Senhor, purifica-me. E faça com que a sua vida esteja de acordo com a palavra de Deus. Deixe que o sangue de Jesus te purifique. Deixe que o sangue de Jesus te lave. Lembre-se, você deve tirar o velho fermento antes de dizer que eu quero sacrificar-me, quero dar-me por Jesus Cristo. Arrependa-se primeiro. Arrependimento antes da restauração. Arrependimento antes de você ter a justiça que te prepara para a vinda. Abra sua boca e fala com o Senhor em oração. Deixe que Ele faça o que deve ser feito antes de você sair da igreja hoje. Continua orando, falando com o Senhor, para que Ele transforme a sua vida. Você deve sair deste local diferente. Você